Relato de um aluno. Na última prova de física da IAR, fui muito mal, pois não imaginaria que esta prova viria neste nível de dificuldade. Mas como o professor Miranda quer ajudar a galera, ele gravou um vídeo explicando o que está por trás da prova de física e como estudar o suficiente para passar. Você está em dúvida quanto a isso? Se sim, este vídeo é para você. Fala galera, tudo bem? Professor Miranda na área. Se você chegou aqui neste vídeo e fará a prova da EA, seu problema em estudar física da maneira correta será resolvido. Neste vídeo, você aprenderá de uma maneira infalível de estudar, para este concurso militar, de modo que você terá seu tempo otimizado e aprenderá todos os assuntos do edital de uma vez por todas, tirando uma excelente nota no exame. Vamos lá? Então, galera, a prova da IAR, ela é uma prova de múltipla escolha, Nesta prova é cobrada 4 disciplinas: português, inglês, matemática e física. Você, com 2 anos, sai de lá terceiro sargento da aeronáutica e vai tendo a progressão de carreira até chegar a brigadeiro, certo? E com relação a isso, pessoal, eu decidi mostrar como é que estuda física para a prova, Porque a última prova veio muito pesada, a galera veio que reclamou. Então, primeira coisa que você vai ter que saber, vou destrinchar o edital do básico ao avançado aqui para você, A primeira parte da física que nós vamos ter que estudar é a mecânica. Então, galera, a mecânica, ela é dividida em 3 partes, muito importantes que nós precisamos saber para estudar para essa prova da IAR, Quais são as partes, galera? A primeira parte que nós vamos falar aqui é a cinemática, dinâmica e estática. Ok? E o que nós vamos estudar na cinemática, pessoal? Isso aqui é importantíssimo. O que a IA adora cobrar, galera. Primeiro passo, referencial inicial. Referencial inicial, galera, você trabalha também com a velocidade média, a aceleração média, o MRU, o MRUV e o MCU, que é o movimento circular uniforme. Tudo bem? Então, quando você estiver tratando com a cinemática, você vai estar falando desses assuntos aí. Agora vamos para a parte da dinâmica, Primeira coisa, eu vou diferenciar a cinemática da dinâmica. A cinemática, ela estuda o corpo sem se preocupar com as causas. A dinâmica, ela estuda o corpo se preocupando com as causas. Tudo bem? E que causas são essas aí? No caso, seriam as forças. Tudo certo? Então, dinâmica, nós temos o quê? Nós temos 3 coisas importantíssimas para nós podermos trabalhar com dinâmica. Correto? Quais são essas coisas aqui, galera? Você vai estar estudando. Então, dinâmica, você vai estar trabalhando com as forças. Como assim, pessoal, Eu só estou mostrando aqui, dando viés para você estudar essa parte. A força, ela é dividida em 2 tipos, Ela tem as forças de campo, tem as forças de contato, tudo bem? As forças de campo são forças que não precisam de interação para ocorrer. As forças de contato são forças que precisam de interação para ocorrer. Tudo certo? Então você tem que perceber com relação a isso. Ok? Então, as forças aí, nós vamos estar trabalhando com elas, Outro também que nós vamos estar trabalhando, as leis de Newton, São 3 leis, certo? E também trabalho em energia, galera? Que também faz parte desta dinâmica aqui, Tudo certo, pessoal? Então, vimos a cinemática, a dinâmica. Agora vamos falar da estática, galera? E aí, o que seria a estática, galera? Primeira coisa que você tem que saber. A estática vai estudar os corpos em equilíbrio, nos quais o quê? Nos quais a força resultante vai ser nula. Tudo bem? Então, nós temos que saber isso, Então, 2 informações importantes em relação à estática. A força resultante, ela é nula. Ah, mas força é uma grandeza escalar ou grandeza vetorial? Força é uma grandeza vetorial, Por quê? Porque a grandeza escalar, ela só está preocupada com o valor em si, tudo bem? Ela só está preocupada com o módulo apenas. Já a vetorial está preocupada com, além do módulo, a direção, horizontal, vertical, sentido, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo.
né? Então, se eu colocar vetor de um lado, eu tenho que colocar vetor do outro. Por quê? Porque nunca se pode igualar vetor a um escalar. Então, se eu boto vetor aqui, eu vou colocar vetor aqui. Tudo bem? Então, esse zero aqui, ele é chamado de vetor nulo, né? É um estudozinho mais específico da álgebra linear, ok? Agora, o que nós vamos estudar em estática, galera? Primeira coisa, vamos estudar equilíbrio, né? No caso, eu estou relacionando o equilíbrio dos corpos, né? Nós vamos estudar, além dessa parte aqui, o conceito de torque, correto? O que é torque, galera? Torque nada mais é do que o momento angular. Aquele momento que ocorre o quê? Você tem, por exemplo, uma porta, né? O exemplo bem clássico é o exemplo da porta, né? Porque todo mundo tem porta na casa, né? Então, você tem uma porta mais ou menos aqui, correto? E você vai ter que fazer o torque. Primeira coisa, aqui onde eu estou traçando de verde, galera, é o nosso chamado eixo de rotação. Vamos supor que ele rotaciona aqui, ó, no sentido anti-horário. Então, você vai ter que realizar uma força nessa porta aqui, né, que eu vou chamar de F, aqui mais ou menos. Essa força F, ela tem que ser perpendicular, né, ao eixo de rotação, para poder realizar o torque. E quanto mais longe está do eixo de rotação, com mais facilidade você vai realizar o torque. Pega, por exemplo, uma porta. Cara, empurra ali perto do eixo de rotação. Você vai ter muita dificuldade, vai ter que fazer uma força muito fora do sério. Agora você pega mais longe aqui, vai ficar mais fácil você empurrar, né? Perpendicularmente, óbvio, porque senão se você for paralelo, você vai empurrar para cima, não tem como. Tudo bem? Esse tipo de portas aqui. Então, além do torque, nós temos também as alavancas. Um exemplo clássico de alavanca, galera. Pega, por exemplo, uma gangorra, né? Nessa gangorra, galera, você tem aqui, ó, por exemplo, uma gangorra. Elas estão em equilíbrio, parada aqui. Então, isso aqui é uma alavanca. E por último, né, uma roldana. Lembrando que roldana, galera, é a mesma coisa que polia. Tudo bem? Um exemplo aqui de polia, galera, ou roldana, tanto faz. Você já deve ter visto, às vezes, quando tá tendo uma obra, tem um pedreiro aqui, né? Que pega, por exemplo, um balde. Então, vamos supor que o balde esteja aqui, ó. Correto? Sendo puxado, né? Aí ela vem aqui, tudo bem? Aí vamos supor que aqui tem uma outra roldana. Sobe aqui, uma outra aqui menorzinha, e desce aqui, uma pessoa puxando isso aqui. Isso aqui é uma roldana. Tudo bem, galera? Então, a parte de estática, você vai estar trabalhando com isso tudo. Isso cai na prova da IAR? Cai na prova da IAR. Mas, pô, você só falou que é para estudar. Por onde eu estudo? Galera, primeiramente, tem o nosso curso IAR que vamos lançar, que eu acho vale muito a pena, um preço super acessível, daqui a um mês aproximadamente, né? Segundo, quer estudar por livro? Cara, Tópicos de Física é um excelente livro para você poder se basear na IAR, né? E exercícios desse assunto, galera, o mais importante é você pegar exercícios, né, de outras provas um pouquinho mais pegadas, SpaceX, AFA. Por quê? Porque o nível da prova de física da IAR está aumentando. Então não adianta você só pegar as provas anteriores e achar que já está safo para a prova. Tudo bem? Então agora que nós já vimos como a cinemática é dividida, tudo bonitinho, né, no caso a mecânica, cinemática, dinâmica e estática, nós vamos agora para o próximo ponto. Galera, um outro assunto também ainda da mecânica é a parte de gravitação, né? Eu deixei aqui para falar um pouquinho a parte dessa parte aqui. Por quê? Porque, na verdade, galera, é um assunto que cai sempre. Inclusive, na última prova da IAR teve duas questões, né? Teve uma questão de força gravitacional e teve uma questão de terceira lei de Kepler, né? Então, vamos lembrar um pouquinho da gravitação também. A gravitação, galera, vai ser o seguinte: você vai estar trabalhando com algumas coisas muito importantes, né? Por exemplo, você vai estar lembrando que os planetas em si, o sistema solar, você vai reparar que eles vão estar girando, né? No caso, em torno do Sol, né? No caso, esse aqui não vai cair na IA isso, né? Mas só para poder introduzir. Esse é o sistema geocêntrico, né? Como tem um sistema heliocêntrico, que é o que a Terra está aqui no meio e os demais planetas, Sol, satélites, giram em torno dela, correto? Então, mas só que isso aqui
Essa força que coordena esses planetas girando, né, é a força gravitacional. Então, primeira coisa que nós temos que saber aqui é o conceito de força gravitacional. É a força da gravidade sobre o corpo ali. Né? Tem um parecido com a força peso? Sim, pode parecer um pouco aí também. Mas como é que você calcula ela, galera? A força gravitacional, você tem uma forma de calcular ela que é muito importante. A forma é a seguinte, galera. Você calcula como? Força gravitacional, vou botar aqui no canto, vai ser a constante gravitacional vezes a massa de um corpo vezes a massa do outro corpo dividido pelo quadrado da distância, chamar essa distância de r ao quadrado, né? Mas que é esse g, professor? Tá maluco? Isso aqui é coisa de Deus, não. Tranquilo, cara. O g, ele é o quê? Ele vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Sistema de unidade, colocar aqui embaixo para valer. Quilogramas, metros quadrados, dividido por segundos ao quadrado, né? O valor do G aí. O M é a massa de cada um deles. Tudo bonitinho. Então, a primeira coisa é isso aí, força gravitacional. Uma outra coisa, galera, que você tem que saber também, além disso, são as 3 leis de Kepler, né? Tudo bem? Existem 3 leis de Kepler. Quais são essas leis, galera? A primeira lei, ela é chamada de lei da elipse. A segunda, lei das áreas. A terceira, lei dos períodos. Como assim? Você falou grego? Não falei grego não, falei português mesmo. Vamos ver esse aqui melhor. Repara comigo, ó. A lei da elipse é o que? Os planetas estão girando em torno do Sol e satélites em formato elíptico, né? Só que não vou entrar muito aqui, né, no conceito de afélio, de periélio. Não vou entrar muito aqui porque não é o viés da aula, que é para te dar o norte. Você viu aquilo ali, você vai pegar o seu livro Tópicos, vai pegar a lei de Kepler e vai ver esses conceitos todos, que está dentro do edital, inclusive. Tudo bem? A segunda lei é o que? Um planeta, por exemplo, um satélite, ele varre áreas iguais e intervalos de tempos iguais. Né? Nesse momento que ele está dando a volta ali. Sistema elíptico. Tudo bem? O terceiro, a terceira lei dos períodos, cara, cai bastante, né? Vamos até fazer uma revisãozinha dela aqui, porque, cara, cai, tá? Caiu esse ano e vai cair de novo. Então, vamos lembrar aqui da terceira lei. A terceira lei, galera, ela é o seguinte. Você, eu não sei decorar a fórmula, Renato. É muito difícil decorar a fórmula, não é pra mim, não. Cara, você tem uma ferramenta importantíssima que você vai falar, Renato, você tá louco, cara. Eu falei, não tô louco, não. Ela se chama dedução. Como assim? Imagina aqui, ó, planeta Água? Não, planeta Terra. Terra é plana? Nunca. Terra é redonda. Então, vou botar um corpo aqui em cima, né? Colocando esse corpo aqui, mais ou menos aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter a força gravitacional, né? Colocar mais aqui para o centro. Primeira coisa aqui, nós vamos ter a força gravitacional, parecida com força-peso, sim, né? E também a força centrípeta, que está aqui também para o centro, né? Vamos colocá-la de outra cor aqui. Chamar de FCP. Galera, em módulo, elas vão ser iguais, correto? Então, o módulo da força centrípeta, ela é igual ao módulo da força gravitacional. E aí, o que eu vou fazer agora? Força centrípeta, galera, eu vou estar trabalhando com velocidade escalar, tudo certo? Ou seja, a força centrípeta vai ser mzinho, né? Porque a massa do corpo, não a massa do Sol, por exemplo, né? Vezes v elevado ao quadrado sobre r, ok? E agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou igualar a força gravitacional, que é o que? G vezes mzinho vezes mzão, isso aqui dividido por r ao quadrado. Cara, de cara aqui já dá para fazer algumas coisinhas muito importantes. Ó, o mzinho dá para cancelar com o mzinho daqui, e um r daqui cancela com o r daqui.
Agora eu vou reescrever essa expressão para podermos ver o que podemos fazer aqui. Então vai ficar v ao quadrado, que é igual a g vezes m sobre r. Só que eu vou fazer o quê? Esse v aqui, eu já posso encontrá-lo como velocidade, né, escalar. Como é que é a velocidade escalar? Ela é v igual ao comprimento, que é 2πr, isso aqui dividido pelo período, que é tesão, né? Então, eu vou trocar o v aqui por esse cara aqui. Então, trocando ele aqui, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar 2πr sobre tesão, isso aqui ao quadrado, que vai ser igual a g vezes m dividido por r. Tudo bem? Então, como é que vai ficar isso aqui agora? Eu vou elevar cada um desses termos ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, vezes π ao quadrado, π ao quadrado, vezes r ao quadrado, r ao quadrado. Então, isso aqui vai ser dividido pelo período. Período ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a g vezes m sobre r. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar cruzado, né, galera? Uma proporçãozinha aqui. Multiplicando isso aqui cruzado, isso aqui vai ficar 4 vezes π ao quadrado vezes r ao quadrado vezes r ao cubo. Isso aqui vai ficar igual a t ao quadrado vezes g vezes m, ok? Agora, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar aqui e vou deixar o quê? O t isolado aqui. E eu vou trazer esse gm para cá. Ou seja, vai ficar 4π ao quadrado sobre g vezes o m, né? Isso aqui igual a t ao quadrado sobre r ao cubo, né? Então, nós chegamos até onde eu queria chegar aqui, nessa expressão aqui. Só que tem um porém, galera. Esse 4π ao quadrado sobre g vezes m, o π tem um valor próprio, o 4 é uma constante, o g tem um valor próprio e o m tem um valor próprio, porque a massa não vai variar. Eu vou estar pegando a massa do Sol, por exemplo, e a massa do satélite que orbita ali. Então, isso aqui eu posso dizer que é uma constante, que eu vou chamar de constante K. Então, a partir daí, o que eu posso afirmar para vocês? Eu posso afirmar o seguinte, eu posso afirmar que o t ao quadrado sobre o r ao cubo é igual a constante K. Isso aqui é a terceira lei de Kepler. Show? Outra coisa, galera, importante que você deve saber, né? Vamos continuar aqui. É o seguinte, pessoal. Primeira coisa, você vai ter que saber o movimento de um astro, de um corpo celeste. Então, o movimento circular de um corpo celeste. Você vai ter que saber o movimento circular dos corpos celestes, galera. Correto? Isso aqui, você tem o que? A velocidade dele, que você calcula também ali, né? Você também pode calcular o período também, certo? Então, isso aqui é uma das coisas que você tem que saber. Correto? Então, pessoal, o outro caiu, né, na nossa última prova da EAR, que é o quê? Duas energias extremamente importantes, que são as energia cinética e energia potencial, ok? Ou seja, trabalho e energia cinética caiu isso, inclusive, né? O trabalho de uma carga é o quê? Só lembrar aqui vocês. O trabalho de uma carga, ele é o Q vezes a variação, no caso, do potencial dele, né? E a energia cinética, nós já sabemos como calcula também. A energia cinética é igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2, né? Tudo bem? Então, isso caiu uma questão para você aplicar isso na última prova da IAR. Ok? Agora vamos para o próximo assunto. Galera, a parte de fluidos, né? Na verdade é o quê? Primeira coisa, você tem que saber enunciar um fluido. Correto?
Então, o que é um fluido? Fluido é tudo que sofre um processo de escoamento, né? Então, isso é importantíssimo você saber. E o que nós vamos estudar em fluido aqui? Nós vamos estudar alguns conceitos importantes, como, primeiro conceito, densidade. Segundo conceito, massa específica. Então, galera, como é que eu calculo isso aqui? Densidade e massa específica. Eu consigo calcular isso aqui da seguinte forma. D é a razão da massa sobre o volume. A massa específica é massa? Não. A massa específica, no caso, seria o quê? Se você pega um corpo, galera, né? Mais ou menos assim, ó. Pega uma esfera. A massa específica vai ser o quê? A densidade nesse pedaço aqui, ela vai ser diferente da densidade desse pedaço aqui. Diferente desse pedaço aqui, diferente desse pedaço assim, e assim nos infinitos pedaços aí. Correto? Só que quando você está tratando com densidade, você vai estar trabalhando o quê? Com a uniformidade de massa específica. Todos eles têm a mesma massa. Então essa é a diferença de densidade para massa específica, ok? Agora, sabendo disso, galera, nós trabalhamos também, né, que cai na prova, a hidrostática, né? A hidrostática, galera, ela calcula algumas coisas muito importantes. Ela trabalha, galera, com três teoremas, né? Cara, isso cai também na prova da EAR, galera. Não é de hoje, não. Isso cai e vai cair de novo, galera. Hidrostática cai, densidade cai, massa específica cai. Quais que vão cair aqui da parte de hidrostática, galera? Princípio de Pascal, princípio de Arquimedes e princípio de Stevin. Tudo bem? Aí o que é cada um deles? Galera, o princípio de Pascal, galera, você trabalha, por exemplo, um exemplo clássico no cotidiano, macaco hidráulico. Pneu do carro do seu pai ou da sua mãe fura, ou seu, você vai fazer o quê? Você vai ter que trocar o pneu ali. Então vem aquele macaco hidráulico, né, que você coloca ali, enrola aquela chavinha que vem e vai levantando o carro, né, levantando no caso aquele lado ali para fazer a troca de pneus, né? Aquilo ali ocorre o quê? Aplica o princípio de Pascal. Princípio de Arquimedes, aí já vai estar trabalhando com empuxo, né? O empuxo, na verdade, é o que, galera? Na verdade, é a força da água em um corpo. Ah, então por que ela é só para cima? Na verdade, isso aqui é até uma boa eu comentar com vocês. Imagine que, ó, nós temos uma piscina, por exemplo, e nós temos um corpo aqui dentro dessa piscina. A água, ela vai estar realizando o quê? Ela vai estar realizando uma força em cada uma das paredes, né? Cada uma das paredes está realizando uma força sobre o corpo. Essa daqui e essa daqui, certo? Essa daqui de cima, ela está realizando? Não está, porque está aberta. Então você vai perceber o seguinte, você vai perceber que um aqui vai se anular com esse daqui, vai sobrar esse aqui, que nós vamos falar que é o empuxo, correto? Que é a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Massa do fluido é o que? Empuxo vai ser a massa do fluido, que é a densidade do fluido, do líquido no caso, né? Vou usar dF então para relacionar o fluido, vezes o volume do fluido, vezes o G. Ah, mas não tem força-peso? Tem força-peso sim, só que a força-peso ela está direcionada vertical para baixo, né? Ela está aqui, ó. Então, isso aqui, tecnicamente, é o teorema de Stevin, né? Lógico que eu fui muito rápido, só para poder mostrar a vocês mais ou menos. Isso cai e muito. Então, galera, não deixe de estudar a hidrostática. Show? Agora vamos para o próximo tema? Então, pessoal, vamos agora falar, né, da física elétrica, correto? E aí, como é que nós dividimos a física elétrica aqui, galera? A física elétrica, nós dividimos em três áreas muito importantes, né? Nós dividimos em eletrostática, eletrodinâmica e também magnetismo. Então, galera, a eletrostática ela vai estudar cargas, né, em repouso, tudo certo? Então, como é que vai ficar isso aqui? Repara comigo. Ela vai estudar o conceito de carga. Então, o conceito de carga, né, força elétrica, que é a lei de Coulomb, eletrização, né? Na verdade, os processos de eletrização, eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução, correto? Campo elétrico e, por último, potencial elétrico, ok?
Então nós temos essas aqui: conceito de carga, força elétrica, eletrização, campo elétrico e potencial elétrico, né? Cara, conceito de carga cai muito, força elétrica, então lei de Coulomb cai, né? Não caiu nessa agora, mas caiu no CFS 1 2022, né? Eletrização não cai tanto, mas está no edital. Campo elétrico cai, potencial elétrico cai também, ok? Agora nós vamos pegar os principais da eletrodinâmica. Então, pessoal, dinâmica, nós vamos começar a estudar corrente elétrica, Legion. Na verdade, Legion, galera, você tem dois tipos, né? A corrente elétrica, você sabe como calcula. Como é que é? A corrente é a razão da quantidade de carga dividido pelo tempo, né? Quantidade de carga, na verdade, é o produto de número de cargas vezes a carga elétrica. As Legion, galera, existem dois tipos de Legion, né? A primeira Legion, ela é a seguinte: V igual a R vezes I. E a segunda Legion, R igual a ρ vezes o L dividido por A, né? Então essas aqui são as duas legiões. A primeira, no caso, é com... Você trabalha geralmente com resistência também, né? Corrente, num fio qualquer você consegue aplicar. E quando você está trabalhando com uma espessura de um fio, galera, que é a resistividade do fio, que ó, resistividade não é a mesma coisa que resistência, ok? Então a resistividade do fio, você vai usar o ρ, ok? Tudo tranquilo? Agora, sabendo disso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora, né, lembrar também da potência. Galera, existe a potência útil, né? Existe a potência dissipada e a potência total. Só que nós temos três formas diferentes para poder calcular essa potência. E aí, mas quais são essas formas aqui? A primeira você calcula como? P igual a voltagem, que eu vou chamar de V, ou U, né? A mesma coisa, ó. U é igual a V, isso significa tensão. Então, vezes I, ou potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou potência igual a tensão ao quadrado dividido por R, né? Então, corrente elétrica, Legion, potência. Outro também, galera, é circuitos, galera. Então, pessoal, o que você vai ter que saber aqui também, né? Os circuitos. Primeira coisa, galera, quais são os circuitos que você deve saber aqui? Você deve saber os seguintes: resistor, capacitor, geradores e transformadores também, né? Então, isso que você deve saber de circuitos, tudo bem? Agora vamos ver magnetismo, galera. O que é cobrado em magnetismo nessa prova? Então, galera, agora nós vamos falar de magnetismo, né? Magnetismo, galera, ele está trabalhando com o quê? Ele está trabalhando com algumas coisas muito importantes que nós temos que saber. Por exemplo, ele está trabalhando com ímã, né? No caso, um conceito de ímã. E, galera, o ímã, ele é utilizado como, galera? Pensa comigo aqui. Aquele ímã da geladeira, do que tem o número do gás lá, que toda vez que o gás da sua casa acaba, você liga por ele, correto? Então, ali tem um ímã, tudo bem? Onde o ímã tem uma parte muito importante, ele é dividido em dois polos, né? É o polo norte e o polo sul, tudo bem? Onde, se você fizer um novo corte nesse ímã, você vai ter um novo polo norte e um novo polo sul. Não vai ser só aquela parte norte, não, entendeu? Então você pode cortar infinitas vezes o ímã, que ele vai formar novos polos norte e novos polos sul, né? Então, estudo do ímã, né? Nós vamos estar trabalhando também com a força magnética. Nós vamos estar trabalhando também com o campo magnético. Lembrando que campo está envolvido as linhas de campo, tudo bonitinho aí, né? Nós vamos também ter que trabalhar, galera, com a regra da mão direita. O que seria a regra da mão direita, galera? Pensa comigo, ó. Esse dedo aqui é a força magnética, esse dedo indicador é o campo magnético e esse dedo do meio aqui é o sentido da corrente que está percorrendo ali, né, galera? Você pega uma bobina, por exemplo, que você vê isso.
né? O que é bobina? É alguém bobo? Não, bobina, por exemplo, pega um fio aqui e ele tá passando uma bobina aqui dentro dele, né? Eu vou colocar essa bobina aqui de vermelho para facilitar para você, ó. Tá passando aqui, ó. Tudo bem? Então você tem, no caso, um fio retilíneo para você calcular ali é o campo magnético vezes a corrente vezes o comprimento do fio vezes seno θ, né? Mas eu não estou tocando nisso, que não é o objetivo. Eu quero mostrar para você como estudar. Você pegar esses temas, cada um deles, e estudar ali, ou com o seu livro, ou com o nosso curso que vamos lançar, porque vai valer muito a pena. Tudo bem? Agora, para fechar a parte de magnetismo, nós temos uma outra coisa importantíssima para vocês, que são os seguintes. Relação da força magnética, tudo bonitinho. Nós temos primeiro, lei de Ampere. Nós temos também lei de Faraday. Nós temos a lei de Gauss, lembrando que tudo isso está no edital. Nós temos a lei de Lenz. E por último, nós temos a lei de Biot-Savart. Ponto, né? Isso aqui que você tem que olhar do magnetismo passo a passo. Agora vamos continuar, pessoal. Só que vamos falar um pouquinho sobre ondas, né? Mais ou menos como é que cobra, tudo bonitinho aqui para você, ok? Outra parte, galera, que cai bastante é o estudo de ótica, tudo bem? O que nós vamos estudar em ótica? Primeiramente, nós vamos estudar alguns conceitos, tais como conceito de sombra e penumbra, né? Por exemplo, a sombra vai ser o que? Uma sombra total ali, né? Você não vê nada, fechou? Penumbra é uma sombrinha meio parcial, né? Nós também vemos o estudo do eclipse, que depende daquilo ali também, né? Lembrando que o eclipse, galera, ele existe devido ao alinhamento Sol, Lua e Terra, né? E ele tem dois tipos, galera. Ele tem eclipse, que nós chamamos de solar, e também nós temos o lunar, ok? Além disso aqui, galera, nós também temos o que? Nós também temos a parte de espelhos, né? Os espelhos, eles são divididos em dois tipos, planos e esféricos. Então, galera, nós temos também lentes, só que aqui nós vamos tratar com lentes esféricas, né? É o único tipo de lentes existentes. Nós, além disso aqui, galera, nós temos a parte de refração também. E por último, nós temos problemas de visão, né? Que é a parte da ótica física, né? É a ótica geométrica e ótica física. Agora, essa parte da ótica física que são os problemas de visão. Existem alguns problemas de visão, galera. Quais são os principais aqui que vocês devem saber, né? Primeiro, isso não caiu ultimamente, mas só que isso aqui, ele pode cair, tá dentro do edital, né? Primeiro problema, miopia, hipermetropia, presbiopia, astigmatismo, glaucoma e por último, galera, catarata. Esses são os principais problemas de visão. Essa aqui é a parte de ótica. Show? Então, pessoal, a parte de ondas, né? Lembrando que ondas, elas são divididas em alguns tipos, né? Por exemplo, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, né? Lembrando que a mecânica, ela precisa de meio material para se propagar. Já a eletromagnética não precisa de meio material para se propagar. Nós temos as ondas transversais e nós temos as longitudinais, ok? Qual é a diferença de uma para a outra? As ondas transversais, ela está perpendicularmente ao pulso. Já as longitudinais, ela está no sentido do pulso, né? Além de termos algumas outras informações importantes, tais como frequência, período, velocidade da onda, né? Por aí vai. Além de também termos a parte da acústica, né? Que é um estudo do som. Lembrando que o som é uma onda mecânica, pois tem meio material para se propagar. Então, a parte ondulatória nós estudamos isso aqui, né? Sem contar também os fenômenos ondulatórios, que vamos pôr aqui também, né? E por aí vai. Então, show? Então, essa é a parte de ondas. Agora que nós já vimos a parte de ondas, galera, vamos ver também a parte de termologia, né? Juntamente com a parte de termodinâmica e depois finalizar isso aqui com a parte de moderna. Vamos lá? Agora, galera, nós vamos falar um pouquinho sobre termologia. Tudo bem?
Relembrar que é um assunto que cai muito. Esse agora caiu também, novamente, e vai cair de novo. Então, para você não errar, preste atenção. A termologia, galera, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida em termometria e calorimetria, correto? Termometria significa a medida da temperatura. Calorimetria, medida de calor. Tudo bem? Então você tem que saber essas duas aí. Termometria, você vai estudar as escalas termométricas, né? Ou seja, você vai estudar a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Tudo bem? Escala Celsius aqui vai ser graus Celsius, escala Fahrenheit aqui graus Fahrenheit. Escala Kelvin vai ser diferente, né? Por quê? Porque a escala Kelvin você não tem graus Kelvin, correto? Então só vai ser, vou até colocar em parênteses, só vai ser Kelvin. Você relaciona essas duas expressões da seguinte forma. Repara comigo. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5, né? E a variação da temperatura. Galera, a variação caiu nas duas últimas provas, uma questão exatamente disso. A variação é variação da temperatura em Celsius sobre 5 igual variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9 igual variação da temperatura em Kelvin sobre 5. É só isso? É só isso. Aplicar essa expressão. Ah, se eu for transformar de Celsius para Kelvin, essas duas aqui. Fahrenheit para Kelvin, essas duas aqui. Celsius para Kelvin, essas aqui. Celsius para Fahrenheit, essa daqui. Isso que você precisa saber aí. Calorimetria, galera, você vai dividir em dois tipos. Você vai ter a divisão em calor sensível e calor latente. Novamente, calorimetria caiu na última prova e na penúltima também. Então esse aqui é um assunto bem cotado para cair novamente. Calor sensível, você tem algumas expressões muito importantes que você precisa saber. São elas a quantidade de calor sensível, que é Q igual a M vezes C vezes a variação da temperatura. Nós temos a capacidade térmica, quantidade de calor sensível dividido pela variação da temperatura, ou o produto da massa com o calor específico. E você tem o fluxo de calor, potência térmica, que é a quantidade de calor em função do tempo. E lembrando que calor sensível ele só tem mudança na temperatura. Já o latente, pessoal, ele não só tem mudança na temperatura, como ele também... Já o latente, pessoal, ele vai ter a temperatura constante e vai ter a mudança no estado físico da matéria, usando a seguinte expressão: Q igual a M vezes L, onde o Q é a quantidade de calor latente, o M é a massa do corpo e L é o calor latente. Agora, galera, nós vamos falar de gases ideais. O que quer dizer gases ideais, galera? Gases ideais quer dizer o quê? Você vai estar desprezando a colisão das partículas, né, entre si, e só considerando a colisão das partículas com as paredes do recipiente, ok? Então, sabendo disso aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, repara comigo aqui, pessoal. Você vai pegar e vai perceber que nós temos que saber isso aqui. A equação de Clapeyron, que é P vezes V igual a N vezes R vezes T, onde P é a pressão, V o volume, N número de mols, R a constante de restituição e T a temperatura. Tudo bem? Essa aqui tem um valor, né? Ela vai ser o seguinte, o valor desse R aqui é 0,082, né, atm vezes litros dividido por mols
vezes a temperatura graus Celsius, né? Isso aqui, no caso, é esse cara aqui. E também nós temos a equação de Boltzmann, que é o que? P vezes V igual a Nzão vezes o Kb, que é a constante de Boltzmann, vezes T. Nós temos essas duas aqui. Tudo bem? Agora nós também vamos perceber o que? Nós temos o pivot pivotal, porque se eu pegar um corpo de um estado para o outro, ele vai variar somente essas três grandezas, que são chamadas de quê? Elas são chamadas de propriedades da matéria. Tudo bem? Então, você tem que saber isso daqui. Então vai ficar o que? P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2, né? Então, isso aqui de gases você deve saber. As transformações gasosas também, né? Que são a isobárica, que é a pressão constante, isotérmica, a temperatura constante, isovolumétrica, que é a volume constante. Tudo certo? Então, sabendo disso aí, nós vamos também falar do que? Nós vamos também falar das leis da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica, ela faz o seguinte: a primeira lei da termodinâmica, ela trabalha com a variação da energia interna, ou seja, a variação da energia interna é a quantidade de calor recebido menos o trabalho realizado, por exemplo, né? Tem aquelas transformações, transformação adiabática também. Aquilo ali você tem que estudar, que geralmente cai gráficos, né, galera? Por exemplo, cai um gráfico igual o gráfico P versus V. No caso aqui, ó, já caiu isso aqui na prova. P versus V, né? Pode cair assim, ó, aqui, 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 né? As transformações com base nesse gráfico aqui. Caiu nas últimas duas provas, então isso aqui pode cair. Então, galera, morde termodinâmica. Show? A segunda lei, que ultimamente nem tem caído, mas vale a pena nós falarmos também, que é segunda lei da termodinâmica, galera. Ela pode ser as máquinas térmicas e um refrigerador térmico, né? Você vai ter que ver a função de uma máquina térmica, vai sair quantidade de calor da fonte fria, uma determinada parte vai ser convertida em trabalho, que será sobrado ali, vai ser despejado na fonte fria, por aí vai, né? Então nós temos, por exemplo, uma máquina térmica, mais ou menos aqui, vai sair uma determinada quantidade de calor daqui, uma parte vai realizar o trabalho e o restante vai sair aqui na fonte fria. E o refrigerador, que é o contrário, vai sair da fonte fria, uma parte vai realizar em trabalho e o restante sai pela fonte quente, né? Então temos essa daí também. Show? Agora que nós já vimos isso, galera, vamos dar uma lembradinha também na parte de Moderna, galera, que Moderna entrou no edital, né, no CFS1 do ano passado, e pode ter certeza que vai ter questão novamente. Valeu? Agora, galera, nós vamos entrar na Moderna. O que quer dizer a física moderna em si? Galera, tem Einstein, tem relatividade geral, relatividade restrita, tem, cara, relatividade geral, nem na faculdade nós vimos. Nós vimos a restrita, porque a geral de que é bizarro. Só a galera do bacharel que vê, né? Eu, como fiz licenciatura, não vejo, né? E isso não tá nem no edital, relatividade não tá nem em edital, correto? O que você tem que saber de física moderna, galera? Primeira coisa, importantíssimo, modelos atômicos. Cara, existem vários modelos atômicos, né? Existem, galera, o modelo atômico, na verdade, de Dalton, Thomson, Rutherford, né, na verdade, Bohr, né, e aspectos quânticos. Vou colocar aqui quântica, né? Cara, se me perguntar, professor, esse assunto cai especificamente novamente na prova? Cara, eu vou te falar a verdade, eu acho bem difícil. Por quê? Como é um novo assunto, galera, né? Você nota que do CFS1 para o CFS2 desse último ano, eles não repetiram o que caiu de Moderna. CFS1 caiu o quê? Efeito fotoelétrico, uma questão, né? Caiu 3, na verdade, 3 ou 4, né? Uma questão de radioatividade, caiu uma questão também de modelos atômicos, correto?
Então, nessa última agora caiu questão de quê? Deslocamento de Wien, partícula do corpo negro. Já viu que é uma coisinha diferente. Então eu acho que pro próximo não deve cair nem nada desses dois, mas vamos treinar, né? Tá no edital, eles podem repetir. Mas eu acho bem difícil, eu posso errar, como todo mundo. Eu acho que pode cair fusão ou fissão nuclear, né? Que é um assunto que não foi cobrado, correto? Pode cair também transformações nucleares, né? Pode cair, na verdade, radiografia, raio-x, que são coisas que ainda não foi cobrado, entendeu? Então, tipo, são assuntos que podem cair aí, né? Então, modelos atômicos, tudo bem? Nós já vimos ali. Outro assunto também, as propriedades dos materiais, correto? Ou seja, que propriedades são essas, pessoal? As propriedades com relação às propriedades térmicas, às propriedades magnéticas e por aí vai, né? De material, urânio, por exemplo, chumbo, né? Essa matéria que nós estamos vendo aqui em relação aos modelos atômicos em si, correto? Então, isso aqui tá no edital, então, cara, é um assunto que não caiu ainda, então tem grande chance de ser cobrado no CFS 1 2023, né? Que é o próximo agora, do dia 5 de junho, né? Se não alterarem nada. Tudo bem? Radioatividade, outro assunto também que está no cronograma. Radioatividade, você está trabalhando com, na verdade, com reações químicas, né? Onde você vai pegar uma partícula interna, é uma partícula instável e vai se transformar numa partícula estável, né? Isso aqui que é no caso, o estudo da radioatividade. Só que para balancear essas equações, você vai ter as três, né, emissões. Você pode colocar ali. Tudo bem? Então, a equação de radioatividade é o quê? Você vai pegar uma partícula instável, você vai transformar numa partícula estável, somado com as emissões radioativas. Vou colocar a emissão, né? Só que tem um porém, galera. Essas emissões radioativas aqui, elas são divididas em 3 tipos, né? Ou seja, a partícula alfa, geralmente é demonstrada por um símbolo alfa aqui. Ou seja, o número de massa vai valer mais 4 e o número atômico vai valer mais 2, né? Partícula beta. A partícula beta é representada por um B assim, onde o número de massa vale 0 e o número atômico vale menos 1. A partícula dos nêutrons. Como assim, pessoal? É, na verdade, um Nzinho, só que agora aqui é 0 e 0. E a partícula gama. A partícula dos nêutrons, galera, seria 1 e 0. E a partícula gama. A partícula gama, ela vai ser o que? Mais ou menos assim, 0 e 0, né? Então você tem essas emissões aqui que vão ser acrescentadas aqui. Ah, mas qual que eu vou usar? Cara, isso depende muito. Eu só estou mostrando que esse assunto pode ser cobrado na EAR, embora eu ache pouco provável pelo fato dele já ter sido explorado na primeira prova e ter uma série de assuntos ainda, uma gama de assuntos dessa parte de moderna ainda para ser explorado nas próximas provas da EAR. Tudo bem? Então, você tem que saber isso ali. Agora que você já sabe disso, o que você vai perceber, galera? Você vai perceber o seguinte, você vai perceber que esse assunto então é pouco provável, ao meu ver, para cair, tudo bem? Outro assunto também que está aqui dentro, meia-vida dos isótopos radioativos, galera. Isso cai também. É uma bom assunto, inclusive, para poder cair na sua prova. Por quê? Porque não foi cobrado isso. Meia-vida dos isótopos radioativos não foi cobrado. Que você vai sempre estar dividindo por 2 a cada tantos anos que ele der ali de meia-vida. Tudo bem? Então essa parte ainda não foi cobrada. Show? Outra coisa também de moderna que pode cair, pessoal. Modelo fotoelétrico, né? Ou seja, você tem uma chapa de aço aqui, mais ou menos assim. A energia solar, ela vai incidir aqui. Eu posso chamar de energia solar? Cara, chama de fóton, né? No caso aqui seria um fóton.
ele vai incidir aqui, vai reter energia aqui, e o que não quiser vai ser despejado aqui. Um exemplo disso aqui, galera, é o que é? É, por exemplo, aquelas lâmpadas fotovoltaicas, né? Que, no caso, armazena a energia em fótons, fica armazenada ali e de noite ela solta. Que faz acendê-la ali, aquela que ela armazenou. Tudo bem? Isso aqui também nós podemos chamar de teoria corpuscular da luz, né? Tudo bem? Isso aqui que vai ser liberado é chamado de energia, né? Importantíssimo também. Só que você acha que esse modelo fotoelétrico cai novamente? Cara, eu acho difícil porque já foi cobrado, né? Esse esqueminha que eu tô aqui, respondia a primeira questão praticamente, né? De modelo fotoelétrico, respondia de radioatividade e respondia também a de modelos atômicos. Embora eu não aprofundei nos modelos atômicos aqui, né? Que não é o viés desse vídeo, tudo bem? Além disso aqui, galera, você tem também fusão e fissão nuclear, tudo bem? Onde fusão é a junção do núcleo, fissão é a quebra do núcleo, né? Isso aqui, galera, é um assunto também que eu acho que tem uma probabilidade muito grande de ser cobrado, porque ainda não foi cobrado na prova, né? Aí aqui você vai lidar com equações nucleares, por aí vai, que eu não vou aprofundar aqui pelo fato de não ser o viés desta aula aí, correto? Além disso, pessoal, né? Os espectros eletromagnéticos, que já falei um pouquinho na parte de radioatividade, né? Também radiografia, correto? Outro assunto também que pode cair, pois não foi explorado ainda nas provas da IAR, que é potência eletromagnética. Tudo bem? Então, isso aqui é de moderna, galera. Cara, então eu falei de tudo, isso mesmo, tudo que pode cair na sua prova da IAR. Você chegou até aqui? Maravilha! Isso significa que nosso conteúdo lhe ajudou e com isso você terá um estudo mais produtivo. Gostou? Dê um like no vídeo, se inscreva no canal e indique para seus amigos. Vamos para cima!